Olá, amadinhos! Estou de volta, para o nosso momento, da aula 27.2, que é a nossa revisão. Vamos lá? Começando aqui para vocês a questão do texto literário e não literário. Você sabe que no texto literário, o que vai acontecer? O autor vai te dar a oportunidade de interpretar. Ou seja, ele vai fazer uso das figuras de linguagem e haverá o quê? A plurissignificação, que uma palavra pode ter vários significados, belezinha? E essa linguagem vai ser uma linguagem o quê? Vai fazer uso da linguagem subjetiva, tá certo? Então, dentro do texto literário, tem um estilo próprio de cada autor. Vai ter a questão da função poética e a função da estética. E o conceito que nós temos aqui do texto literário? É o que manifesta uma ideia escrita em linguagem elaborada de forma a causar emoções em quem? No leitor. Que o leitor vai ter a oportunidade de ter várias interpretações. O texto literário, ele vai servir para emocionar, sensibilizar, a ficção e recriação da realidade, vai ter uma linguagem ambígua, vai estar presente a linguagem poética e a linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. E o texto não literário? Então, vai dar ênfase em quem? No conteúdo. A linguagem é o quê? Denotativa, a linguagem real. A realidade apenas traduzida, a linguagem é objetiva, a questão é informar, explicar. A linguagem não literária não dispensa recursos estilísticos, como figuras de linguagem, que podem prejudicar a compreensão do discurso. Então, aqui no texto não literário, deve-se evitar, o uso de figuras de linguagem, porque pode causar várias interpretações. E qual é a diferença do texto literário para o não literário? No texto literário, você vai encontrar a questão da função estética, expressão da realidade, do interior do autor, permite várias leituras, linguagem conotativa, polissêmica, utiliza figuras de linguagem. O autor pretende criar uma obra de arte. A intenção não é informar, sim recriar a realidade. E o texto não literário vai ser uma função utilitária, ou seja, a função de informar. Ela vai dar ênfase no conteúdo, a linguagem é objetiva, a realidade é apenas traduzida, vai explicar, o objetivo é informar o leitor, tá certo? E onde você vai encontrar essa linguagem não literária? Você pode encontrar lá nas notícias de jornais, belezinha? Então, amadinho, aqui termina a nossa revisão e aguardo vocês lá nas atividades. Até lá! E aí, foi tão rápido, amadinho? Olha só, chegou o grande momento que é o Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos colocar em prática. Primeira questão. A expressão sublinhada em não temos motivo nenhum para abrir mão deles é um exemplo de linguagem. Olha só, A, padrão, B, regional, C, pejorativa, D, conotativa, E, denotativa. Abre mão deles. Como que você interpreta? Há só um significado para essa expressão? E aí, amadinho, A, B, C, D ou E? Temos aqui a questão a alternativa D, é a linguagem conotativa, ou seja, é aquela que
que vai te dar várias interpretações. Belezinha? Vai ter vários significados. É a linguagem figurada. Abrir mão é deixar para lá, é liberar, tá bom? Como que você entende? Qual o sentido? Qual o significado que você tira daí, abrir mão deles? Tá certo? Então, vamos lá. Questão 2. Leia o trecho e responda a questão. É uma palavra que identifica o ser humano? É ela seu substrato que possibilitou a convivência humana e a comunicação total entre os seres dotados de inteligência. Ela é a menor partícula do entendimento das coisas. A palavra é um átomo da alma. Ziraldo, futuro do livro. Com base no conceito de linguagem, nos dizeres de Ziraldo, deduz-se que, olha só, qual é a questão, né, que predomina aqui. O homem é um ser exclusivamente social, assemelha-se aos outros seres que vivem reunidos pela capacidade de julgar e discernir, estabelecendo regras para a vida em sociedade. B. Há necessidade de linguagem para que o homem possa se comunicar com os outros e juntos estabelecerem um código de vida em comum. C. A linguagem, capacidade comunicativa somente dos seres humanos, constrói vínculos e possibilita a transmissão de culturas. D. A linguagem é apenas um instrumento de comunicação. A linguagem não é uma forma de interação com os outros. E aí, amadinho, o que deduz daquele texto? A, B, C, D ou E? Qual é o gabarito da questão? Temos aqui, ó, letra B, a necessidade de linguagem para que o homem possa se comunicar com os outros e juntos estabelecer um código de vida em comum. Vamos aqui agora a questão 3. Estação, do latim statione, né? Substantivo feminino na primeira. Cada um dos quatro períodos do ano que constam de 3 meses, dos quais 2 começam no solstícios e 2 no equinócios, e que se distinguem entre si pelas características climáticas: primavera, verão, outono e inverno. 2. Centro transmissor de rádio e televisão. 3. Local escolhido para determinada pesquisa ou observação para se colocar um marco ou uma baliza. Considerando a leitura do texto acima, assinale a opção correta. Letra A. As ideias apresentadas apresentam características tanto denotativas quanto conotativas, caracterizando-se como um texto criativo rico em sentido. B. As palavras apresentam sentidos carregados de valores afetivos e, por isso, caracteriza a linguagem conotativa. C. As ideias são literalmente conotativas, o que se pode observar apenas pelas definições das características climáticas do ano. D. Para caracterizar o termo estação, o escritor utilizou termos exatos, precisos. Nesse caso, escreveu um texto denotativo. E. O texto apresenta linguagem plurissignificativa ao informar o significado da palavra estação. Então, você aí, amadinho, escolheu qual alternativa? A, B, C, D ou E? Então, aqui temos o seguinte, letra D, para caracterizar o termo estação, o escritor, né, utilizou termos exatos, precisos, nesse caso escreveu um texto denotativo. Porque ali você pode perceber que ele está dando um significado, né? Está definindo, está conceituando. E ali dá para identificar que é um verbete de um dicionário. Se é do dicionário, é claro, é o sentido real da palavra. Então, é o denotativo. Questão 4. Os textos a seguir foram escritos por Manuel Bandeira, pelo poeta brasileiro do século XX. Vamos aqui 2 textos
Vamos para o primeiro. Texto 1. Poema de finados, amanhã que é dia dos mortos. Vai ao cemitério, vai, e procura entre as sepulturas de meu pai. Leva 3 rosas bem bonitas, ajoelha e reza uma oração. Não pelo pai, mas pelo filho. O filho tem mais precisão. O que resta de mim na vida é a amargura do que sofri. Pois nada quero, nada espero. Em verdade, estou morto ali. Texto 2. Toada. Fui sempre um homem alegre, mas depois que tu partiste, perdi de toda a alegria. Fiquei triste, triste, triste. Nunca dantes me sentira tão desinfeliz assim. É que ando dentro da vida, sem vida dentro de mim. Levando, olha só o comando, levando em consideração a linguagem e as ideias dos textos apresentados, assinale a opção correta. Letra A. Ambos os textos são literários. O poeta, por meio de uma linguagem figurada, realiza uma mensagem objetiva da realidade. B. Esses textos de bandeira levam em consideração apenas o plano da informação. Transmite de modo denotativo informações a respeito do escritor. C. A mensagem e a linguagem desses 2 textos são semelhantes. Expressa uma vida quase inútil, provocada pela perda de alguém por meio de uma linguagem não habitual. D. Apenas o segundo texto pode ser considerado literário, porque o primeiro não há preocupação com a maneira de dizer, mas apenas com o conteúdo. E. O texto conotativo, exemplificado pelo poema de finado, apresenta sempre leituras complexas, difícil o texto denotativo, a exemplo de toada. Geralmente, é fácil já que é escrito para leitores mais apressados e sedentos de informação. Então, amadinhos, vamos lá? Levando em consideração os 2 textos, nós fizemos a leitura de 2, né? O texto 1 e o texto 2. E qual a alternativa que você escolheu? A, B, C, D ou E? Temos o quê? A letra C, né? A mensagem e a linguagem desses textos são semelhantes. Expressa uma vida quase inútil provocada pela perda de alguém por meio de uma linguagem não habitual. Ok? Agora, preparados? Aí você vai perguntar, para que, amadinha? Para o Se Liga no Enem, amadinha, aqui que você vai treinar, né? Já vai começando aqui no primeiro ano a treinar para o nosso, né, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Questão 5. Na verdade, o que se chama genericamente de índio é um grupo de mais de 300 povos que, juntos, falam mais de 180 línguas diferentes. Cada um desses povos possui diferentes histórias, lendas, conceitos, olhares sobre a vida, sobre a liberdade, sobre o tempo, sobre a natureza. Em comum, tais comunidades apresentam a profunda comunhão com o ambiente em que vivem. O respeito em relação aos indivíduos mais velhos, a preocupação com as futuras gerações e o senso de que a felicidade individual depende do êxito do grupo. Para eles, o sucesso é resultado de uma construção coletiva. Estas ideias partilhadas pelos povos indígenas são indispensáveis para construir qualquer noção moderna de civilização. Os verdadeiros representantes do atraso no nosso país não são os índios, mas aqueles que se pautam por visões preconceituosas e ultrapassadas de progresso. Vamos lá ao comando da questão. Temos aqui, considerando-se as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão "na verdade", o autor tem como objetivo principal, letra A, expor as características comuns entre os povos indígenas no Brasil.
e suas ideias modernas e civilizadas. B. Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas no Brasil e assim ser reconhecido como especialista no assunto. C. Mostrar os povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza. Por isso, sugerir que se deve respeitar o meio ambiente e esses povos. D. Usar a conhecida oposição entre moderno e antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas em diferentes regiões do Brasil. E apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas no Brasil para defender o caráter desses povos como civilizações e contraposição a visões preconcebidas. Então, amadinho, lá, na verdade, o autor, qual foi o objetivo do autor? Qual foi o objetivo principal? O objetivo principal está na A, na B, na C, ou na D ou na E? E aí, vamos lá? Então, o objetivo do autor foi o seguinte, ó. Apresentar informações pouco divulgadas, né, a respeito dos indígenas no Brasil, para defender o caráter desses povos como civilizações e contraposição a visões preconcebidas. Então, esse texto que a gente acabou de ler, lá é um texto não literário. Belezinha? Muito bem. Então, aqui terminando, né, as atividades, as correções. E para você relaxar, a gente está quase terminando a aula, tá, amado? Vamos chamar aqui o clube de leitura. É isso aí. Aqui, ó, a unidade 1, você aluno. Ó, tem aí Alto da Barca do Inferno, né? De Gil Vicente. O que fala lá no Alto da Barca do Inferno? O que se trata? Então, valores de duas épocas. Como assim, amadinha? Escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a obra oscila entre os valores morais, ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade. Típica da Idade Moderna, a obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica o quê? Medieval. Então, você vai perceber aí, né, como a sociedade vivia naquele período, como a questão religiosa, principalmente da questão da religião católica, tá certo? Então, agora a mensagem do dia. Acompanhe comigo, ó. Buscar conhecimento é uma porta que se abre. Então, amadinho, sempre busque o conhecimento. Belezinha? Amado, chegou ao fim. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Bye, bye.